Olá a todos, meu nome é Rafael Arroio, sejam bem-vindos ao Grupo Porciúnculo, episódio de hoje, o início da vida de Francisco de Assis. Para começar a falar a respeito desta alma tão grandiosa, é necessário que nós nos desprendamos daqueles conceitos pré-formados que temos acerca do santo. Iniciemos uma jornada dentro da alma do homem comum, porque Francesco de Bernardone, ou Giovanni de Bernardone, que era seu nome original, e que depois ficou conhecido como Francesco de Assisi ou Francisco de Assis, era primeiramente um homem comum. Um homem que nascera em uma cidadezinha na Itália, antiga, da Idade Média. Imaginemos a Idade Média, aquela época da escuridão, a trevosa Idade Média, onde a religião e o império do Papa, junto ao Império Romano, Sacro Germânico Romano, traziam sob o jugo destes homens a vontade dos poderosos sobre os demais, sobre os pobres. E naquele mesmo período havia a ascensão da burguesia. A classe burguesa começava a ascender através da riqueza, através do comércio, começavam a buscar as suas aquisições, a sua ascendência ao poder, algo que pudesse fazê-los também importantes nas classes sociais. Mas importantes mesmo para a sociedade, eram apenas os nobres, o clero e aqueles que eram conhecidos como os cavaleiros, que também faziam parte da nobreza. Então nós vamos ler Tomás de Celano, o primeiro biógrafo de Francisco, dizer: havia no Vale do Spoleto, numa cidade chamada Assis, um homem chamado Francisco. A vida de Francisco só vai ser conhecida a partir dos seus 25 anos aproximadamente, porque antes disso nós não temos muito registro. O que nós conhecemos é que Francisco era um jovem muito alegre, divertido, que cantarolava pela cidade e envolvia os seus amigos em muita alegria, porque era virtuoso, e a virtude, ela não é sisuda, não é taciturna necessariamente. A virtude, ela é alegre, é envolvente, e ele envolvia a todos aqueles ao seu redor. Mas como não conseguia encontrar um sentido para tamanha alegria que vinha em seu coração, ele provia festas para as pessoas, patrocinava grandes banquetes para os seus amigos. Era muitas vezes nomeado o rei da festa. O rei da festa normalmente era aquela pessoa mais rica no grupo, que tinha mais dinheiro, mais posses para poder bancar os quitutes, a comida, as bebidas para todos os demais. E Francisco fazia parte deste mundo. Um mundo onde a grande maioria da população era formada por miseráveis. Não muito diferente de hoje em dia, não é? Pessoas necessitadas, pessoas que viviam às ruas mendigando, pessoas que precisavam do mais básico, como produtos de higiene, produtos para se alimentar ou um abrigo onde pudessem, não é, se proteger da chuva, do frio. E Assis é temerosamente fria no inverno. E Francisco vivia nesta época, mas não se importava pelo que nós lemos e estudamos nos primeiros anos de sua vida acerca dos demais, aqueles que não faziam parte do seu convívio diário, porque ainda não havia aberto os seus olhos para a verdadeira caridade. Francisco, então, cresce como um homem que sonha se tornar nobre, assim como o burguês padrão daquela época. Sonhava conquistar títulos de nobreza. Mas os títulos de nobreza, à época de Francisco, estamos falando do século XIII, eram apenas conquistados através de glória, e a glória vinha através da guerra. E não pensemos que guerras eram muito eventuais, porque havia guerra todo ano praticamente naquela época, como também eles recebiam títulos, os burgueses, por compra de títulos, patrocínio de grandes grupos, ou ainda casando-se com nobres, com mulheres da alta nobreza. E Francisco sonhava que através de um desses mecanismos ele poderia se tornar um grande nobre, um cavaleiro. Aquela época, a literatura que era mais conhecida entre os europeus era o Rei Arthur e a Távola Redonda.
E imaginamos Francisco à época, não há nenhum registro a esse respeito, mas coincidem as épocas, como uma pessoa letrada, uma pessoa estudada, também lia os romances de Arthur, o rei Arthur e a Távola Redonda, e sonhava em se tornar um grande cavaleiro, um conquistador, uma pessoa gloriosa, porque no seu peito ardia a vontade de ser uma pessoa que faria a diferença no mundo. E então Francisco continua conquistando as pessoas pela cidade, canta, encanta, anima, mostra que a vida é muito mais do que você se colocar dentro de você mesmo, introspecto, e não doar-se para o próximo. Mas ele doava-se de uma forma ainda superficial, porque não conhecia a verdadeira caridade ainda naquela vida. Estava necessitado de aprender, de despertar o que era o verdadeiro amor. E Francisco, então, é convocado para a guerra, para a batalha, e ele segue para uma batalha. Nessa batalha, com uma armadura que fora produzida pelo seu pai, fora comprada por ele, e seu pai desejava que seu filho se tornasse também um cavaleiro, ou então um nobre muito rico, também por conta dos seus sonhos que ele reproduzia no seu filho. Ele então compra uma grande armadura, coloca no seu filho. O pai se chamava Pietro di Bernardone. E Francisco originalmente se chamava Giovanni di Bernardone, que é João no nosso bom português. A mãe de Francisco se chamava Piccolina, ou Pica di Bernardone, que teria origem francesa, muito provavelmente, daí viria o apelido Francesco, ou o francês, que não era comum à época. Hoje, muitas pessoas se chamam Francisco, não é? Ou Francisca, mas naquela época era incomum, era um apelido. E ele dera o apelido ao seu filho, provavelmente por conta da origem francesa de sua esposa, da mãe de Francisco, ou ainda por conta das suas viagens para a França, onde teria adquirido um pouco da cultura francesa, que era desde aquela época muito chique, muito elegante, e trazido para a Itália e feito do seu filho uma réplica daquilo que ele desejava. Então Francesco era conhecido como o pequeno francês, o nosso Francisco querido, não é? Francisco então, vivaz, inteligente, com a voz melodiosa, desejava agora se tornar cavaleiro e se tornara, de fato, um lutador, um guerreiro. E de armadura e arma em punho, ele vai a uma batalha porque, naquela ocasião, a Perúdia declarara guerra a Assis e vice-versa. Assis, então, estava em guerra. E Francisco iria conquistar a sua glória através de uma batalha. Segue, então, até a Perúdia, que não é muito distante dali, mas a cavalo, imaginamos, não é? Levaria alguns dias. E ao chegar, então, até aquela batalha terrível, Francisco perde a batalha, assim como todos os soldados de Assis, e ele, cambaleante, ferido como os demais sobreviventes da batalha, é preso. Preso na Perúdia. E lá fica por cerca de 1 ano preso. E enquanto fica preso, nós imaginamos o Francisco, aquele homem alegre, vivaz, que não conseguia se conter dentro de casa, similarmente aos nossos momentos atuais, não é? Quantas pessoas não conseguem se conter dentro de casa, gostariam de estar saindo, jorrando vitalidade, alegria para o mundo? Francisco desejava muito isso, mas ele estava preso, porque havia lutado contra a Perúdia e perdido. Era um criminoso de guerra, era um preso de guerra, deveria permanecer ali até quanto a Perúdia assim desejasse. E durante o período em que ele fica preso com seus colegas, soldados, Francisco começa a sentir algo diferente no seu coração. Percebe que é a fé que vai lhe despertando, e essa fé que vai se enrobustecendo, vai fazendo com que a alegria continue. E ele canta em meio àquelas pessoas, na jaula em que está, aquela prisão fria, úmida, com pouca comida, com água salobra. Ele canta alegria, hinos e louvores a Jesus e a Deus.
Imaginamos os colegas de Francisco na prisão. O que esse homem está pensando? Enquanto nós estamos aqui sofrendo, podemos ter como pena a morte a qualquer momento, não sabemos se vamos morrer de fome, de sede. Este jovem fica cantando, quem ele pensa que é? Que arrogância! Então Francisco era contrariado, mas ele não se importava. Ele continuava cantando e dizendo em glórias ao Senhor que em algum momento eles seriam libertados. Mas essa libertação era a fé de Francisco porque ela não vem necessariamente do corpo, ela vem da alma. Muitas vezes nós nos sentimos presos dentro de casa, como nesse momento da pandemia em que estamos vivendo. Nós não conseguimos sair da porta para a rua, não podemos conviver com os nossos entes queridos como Francisco não podia. Mas ele sabia que em algum momento seria libertado porque tinha fé em Deus. E que quem tem fé em Deus não duvida, sabe que em algum instante a libertação vem. E essa libertação muitas vezes ela se coloca não imediatamente e fisicamente, mas ela vem como uma libertação da alma, do coração. Para Francisco foi assim. Ele foi à guerra em busca de violência, de glória, mas a libertação veio através da paz de espírito. Ele teve de ficar preso dentro de uma cela para descobrir que a verdadeira vida era a vida espiritual. A verdadeira libertação que ele precisava era a libertação da alma, do coração. E que ele amava todas aquelas pessoas que conviviam com ele e precisava delas junto com ele e levar esse amor, essa alegria para aquelas pessoas. O que aconteceu com Francisco ao longo desse processo de aprisionamento e depois disso, nós vamos falar em um outro episódio do nosso grande projeto Porciúncula. Nós contamos com vocês em um próximo episódio e aproveitamos para dizer que o Porciúncula é um grupo que atende a moradores de rua na cidade de Campinas, um grupo de voluntários sem fins lucrativos, um grupo espírita. E esse grupo precisa de doações para atender todas as semanas os moradores de rua. Então contamos com vocês, contamos com doações de roupas, doações de alimentos, doações de máscaras de tecido ou itens de primeira necessidade, de higiene pessoal, como sabonete, pasta de dente, escova de dente, papel higiênico. Quem tiver essa oportunidade de doar, por favor, entre em contato conosco através dos comentários, do Messenger ou do WhatsApp, no número 11 96300 6318. Eu sou Rafael Arroio e Cássia Arroio, minha esposa, estamos juntos com vocês pelo Grupo Porciúncula e por aqueles que mais necessitam. Muito obrigado.